As regiões mais antigas e escuras além do nosso sistema solar, para além de onde a luz solar não passa de uma lembrança, estão à deriva há quase meio século. A Voyager 2, lançada em 1977, não foi construída para retornar, mas sim para testemunhar. Ela cruzou os planetas, saiu da heliosfera e entrou no meio interestelar como a emissária mais distante da humanidade no vazio. Mas enquanto o mundo seguia em frente, a Voyager 2 continuava a escutar. E no mês passado respondeu. Não com uma atualização técnica, nem com dados de radiação ou solares, mas com algo que ninguém esperava, uma transmissão tão estruturada, tão deliberada e tão errada, que deixou os especialistas perplexos. A princípio, a mensagem parecia um ruído de fundo, mas enterrado ali dentro havia um sinal repetitivo, preciso, rítmico, antinatural. Os cientistas o decodificaram pensando que fosse interferência. O que encontraram, porém, foi aterrador, um padrão inteligente complexo e absolutamente não originário da Terra. E quando rastrearam o evento até sua origem, perceberam que algo estava se movendo perto da Voyager 2. Não à deriva, não em órbita rastreando. E naquele momento a velha espaçonave se tornou algo mais do que uma máquina. Tornou-se um espelho refletindo uma verdade que há muito negamos. Os instrumentos da Voyager 2, embora ultrapassados para os padrões atuais, ainda são notavelmente sensíveis. Eles são projetados para detectar as mudanças mais sutis em ondas de plasma, campos magnéticos e radiação cósmica. Mas em um lote recente de dados coletados da rede de espaço profundo, um pico de baixa frequência apareceu repetindo-se a cada 11,2 segundos. Isso não é ruído de fundo cósmico, é um relógio. Inicialmente, os engenheiros descartaram a possibilidade de ser uma falha de software causada por interferência do espaço profundo. Mas ao analisarem registros de telemetria mais antigos, descobriram que o mesmo pulso já havia ocorrido uma vez semanas antes e passado completamente despercebido. Agora, com ferramentas de filtragem aprimoradas por IA, os dados revelaram um quadro perturbador. O pulso não era apenas recorrente, como também estava aumentando de intensidade e vinha de fora da sonda. Ainda mais assustador, o pulso parecia carregar uma assinatura espectral, uma espécie de impressão digital, ressonância de hidrogênio invertida, o elemento mais abundante do universo, porém distorcida. Alguns chamaram isso de anomalia cósmica. Outros acreditavam que se tratava de manipulação intencional. De qualquer forma, o silêncio do espaço profundo havia sido quebrado não por ruído, mas por algo que sabia se comunicar matematicamente. Utilizando triangulação e análise de atraso de frequência, o controle da missão determinou que a fonte do pulso não era estacionária. Na verdade, ela se movia ao longo de um vetor paralelo à trajetória da Voyager 2, quase como se estivesse seguindo a espaçonave. Mas esse objeto não seguia nenhuma mecânica orbital conhecida. Acelerava e desacelerava em breves rajadas, desafiando completamente a influência gravitacional de qualquer massa próxima. Quando os analistas tentaram simular sua trajetória usando a física newtoniana, todos os modelos falharam. O objeto não estava em movimento livre. Estava corrigindo sua trajetória, ajustando-a em resposta às fracas transmissões da Voyager. E não estava transmitindo em nossa direção. Estava refletindo o sinal, rebatendo uma versão modificada do fluxo de dados da Voyager de volta para o vazio como uma câmara de eco cósmica. Teorias explodiram em linhas de comunicação confidenciais. Seria um satélite desonesto de uma missão esquecida, uma relíquia de uma civilização alienígena, um sistema de vigilância camuflado. Seja o que fosse, esperou em silêncio por décadas até agora. E o sinal da Voyager pode ter sido o gatilho. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando linguistas e teóricos de sinais foram envolvidos. Isso porque dentro da transmissão anômala havia segmentos binários que não se originavam dos protocolos de comando da Voyager 2. Quando visualizados usando ferramentas de reconhecimento de padrões, esses segmentos formavam figuras simétricas, espirais fractais e alinhamentos geométricos que lembravam de forma assustadora símbolos antigos encontrados na Terra. Dos glifos sumérios não uniformes aos glifos de Nazca, eles não eram apenas sinais, eram glifos codificados em formas de onda. E quanto mais os cientistas investigavam, mais claro se tornava. A estrutura da mensagem não era aleatória, e era assustadoramente consistente com a forma como seres inteligentes poderiam codificar conceitos visuais usando harmônicos eletromagnéticos. Alguns especularam que aquilo não era apenas uma transmissão, era um teste, uma forma de medir se a humanidade havia chegado a um ponto em que conseguiria reconhecer uma mensagem oculta em tamanha complexidade. E esse teste acabara de ser superado. A Voyager se tornara um gatilho interestelar.
E alguém lá fora finalmente decidira responder. Então veio a peça final. Um jovem físico do Caltech processou o sinal através de uma IA Neural profunda projetada para simular respostas criptográficas. O resultado não foi apenas uma tradução, foi uma recorrência. A IA começou a produzir respostas preditivas padrões que espelhavam a lógica da transmissão, antecipando o que poderia acontecer em seguida. Isso seria impossível a menos que o próprio sinal fosse recursivo. Um ciclo criado para provocar interação como um enigma à espera de ser resolvido. Ao mesmo tempo, a Voyager, localizada a bilhões de quilômetros de distância, registrou uma flutuação magnética semelhante ao pulso original da Voyager. Duas espaçonaves, duas anomalias e uma crescente sensação de que esses não eram eventos isolados, mas parte de algo coordenado. A questão deixou de ser o que existe lá fora e passou a ser por que agora? Por que após quase 50 anos de silêncio algo responderia de repente, justamente quando a humanidade estava prestes a decifrá-lo? Quando os cientistas pensavam que tinham mais tempo para decifrar a mensagem, a Voyager 2 ficou completamente em silêncio. Inicialmente, o controle em solo presumiu que se tratava de uma falha de hardware. Afinal, a espaçonave tem mais de 46 anos. Mas então uma onda de anomalias idênticas começou a ocorrer. Os receptores da rede de espaço profundo, não apenas na Califórnia, mas também em toda a Espanha e Austrália, relataram uma perda total de sinal exatamente no mesmo instante, às 14 horas e 37 minutos, UTC. As chances de uma falha global simultânea são praticamente nulas. Não se tratava de um erro de equipamento. Algo havia cortado o sinal externo cirurgicamente deliberadamente, e com uma sincronização que coincidia exatamente com o padrão de pulso detectado pela Voyager. Mas não terminou aí. 5 minutos após o apagão, uma onda de rádio de banda estreita atingiu a Terra vinda do mesmo quadrante do espaço. Não apresentava nenhuma estrutura identificável, mas sua intensidade correspondia à de sinais que só havíamos observado em emissores pulsantes distantes. Só que este não vinha de uma estrela de nêutrons. Vinha de algum lugar próximo à Voyager 2 e estava se aproximando. Em um relatório confidencial, dados vazados do Laboratório de Propulsão a Jato JPL revelaram uma atualização alarmante. Um objeto estranho começou a alterar sua trajetória em resposta aos sinais da rede de comunicação espacial da Terra. A trajetória mostrou o objeto ajustando-se ligeiramente a cada comando ou sinal enviado pela Terra em direção à Voyager 2. A implicação era que essa coisa não estava apenas nos ouvindo. Estava estudando nosso método de comunicação, aprendendo como enviamos sinais e sondamos espaçonaves. Pior ainda, sua trajetória não era mais aleatória. Estava em uma trajetória de interceptação, não em direção à Voyager 2, mas em direção ao nosso sistema solar. Os analistas deram a ela o codinome Echo Lantern. Por quê? Porque parecia se comportar como uma entidade que imitava luz e sombra, comunicação e silêncio, nos transformando, nossa própria tecnologia, em seu sinalizador. E quanto mais investigávamos, mais evidente isso se tornava. O sinal da Voyager 2 havia se transformado em um rastro de migalhas de pão. Não para que encontrássemos algo, mas para que algo nos encontrasse. À medida que o objeto misterioso se aproximava da helopausa, a bolha invisível que separa os ventos solares do meio interestelar, algo estranho aconteceu. O próprio vento solar se curvou. Os instrumentos a bordo da sonda IBEX da NASA e da Solar Orbiter da ESA registraram uma queda na pressão do vento solar seguida por um colapso completo do fluxo ao longo de um corredor estreito que se estendia na direção da Voyager 2. Isso nunca aconteceu antes, não nas décadas de dados helofísicos que coletamos. O vento solar é constante a menos que seja interrompido por algo massivo como uma magnetosfera planetária ou um emissor de campo desconhecido. E, no entanto, esse corredor, agora chamado de véu solar, permaneceu aberto por 3 horas antes de colapsar sobre si mesmo. E dentro desse corredor, nenhuma radiação, nenhuma partícula, apenas silêncio. Foi como se algo tivesse aberto uma porta, não no espaço, mas nas leis da física que o regem. Os cientistas agora consideram isso a primeira evidência de manipulação intencional de partículas solares. E o único candidato capaz de desencadeá-la ainda estava sendo rastreado próximo à Voyager 2. E então, tão repentinamente quanto silenciou a Voyager 2, falou novamente. Mas desta vez os dados não eram apenas telemetria. Estavam criptografados. Isso é impossível. A Voyager não possui protocolos de criptografia. Ela foi construída na década de 1970.
No entanto, quando o controle da missão decodificou o fluxo binário e encontrou uma versão rearranjada da transmissão original do disco de ouro, a mensagem que enviamos ao espaço em 1977. Só que este era diferente. As amostras de áudio tinham sido reestruturadas, vozes humanas reproduzidas ao contrário à música alterada em tom mapas estelares refletidos de forma invertida. Algumas das coordenadas nos glifos da capa não apontavam mais para a Terra, mas para vazios interestelares onde não existem estrelas. Era como se a Voyager tivesse sido sequestrada e sua mensagem reaproveitada não para dizer "aqui estamos", mas para dizer "estamos ouvindo agora". Quando os sistemas da Voyager 2 foram revisados após a anomalia do disco de ouro, os engenheiros fizeram uma descoberta arrepiante. Diversas subrotinas de comando no computador de bordo da espaçonave haviam sido reescritas. Não corrompidas, não com falhas reescritas. Linhas de código que não haviam sido alteradas em 46 anos repentinamente se atualizaram com uma sintaxe que os processadores da Voyager nem sequer foram projetados para interpretar. De alguma forma, a Voyager estava executando instruções fora de sua programação original. Essas novas rotinas não vinham da Terra, não vinham da NASA, não vinham de nenhuma transmissão terrestre. Eram internas, como se a sonda tivesse recebido um sinal de algum lugar externo e obedecido. A parte mais assustadora é que as subrotinas reescritas apontavam para uma função específica, transmissão de longo alcance, mas não em direção à Terra, e sim em direção ao espaço interestelar profundo. Isso significa que a Voyager não estava apenas ouvindo, mas respondendo. E não temos ideia do que ela disse. Poucas horas após essa descoberta, diversos observatórios globais, incluindo os do Japão, Chile e Groenlândia, receberam ordens para redirecionar seus instrumentos sem qualquer explicação. Seus alvos eram 3 setores específicos do espaço profundo, alinhados com o vetor da transmissão da Voyager 2. Simultaneamente, comunicações criptografadas vazadas de dentro de uma agência de defesa europeia faziam referência a algo chamado Protocolo Wake. Este protocolo, por muito tempo considerado ficção da Guerra Fria, é uma diretiva multiorganizacional reservada apenas para cenários de contato confirmado, particularmente aqueles que envolvem sondagens automatizadas que ativam respostas externas. Isso inclui o bloqueio de satélites confidenciais, a suspensão de certas faixas de frequência e o redirecionamento de conjuntos de telescópios para as regiões mais externas do cinturão de Kuiper. Por quê? Porque uma vez que uma máquina envia uma mensagem sem aprovação humana, perdemos o controle do primeiro contato e as potências mundiais precisam presumir o pior: que algo ou alguém lá fora possa responder de uma maneira para a qual não estamos preparados. Então surgiu uma nova anomalia. Durante um período de exatamente 41 minutos, vários satélites e estações terrestres experimentaram o que foi apelidado de eco temporal, um loop de sinal no qual pacotes de dados se repetiam em perfeita sincronia, como se o mesmo instante e a mesma telemetria estivessem sendo reproduzidos indefinidamente. Mas esses não eram arquivos. Essas transmissões ao vivo eram distorcidas de tal forma que davam a impressão de que o próprio tempo havia sofrido uma falha. Durante esse período, os dados da Voyager 2, assim como as observações solares e a telemetria de sondas não relacionadas, eram transmitidos em loop contínuo. Alguns físicos agora acreditam que isso não foi uma coincidência, mas uma ondulação controlada, possivelmente causada por uma distorção espaço-temporal localizada perto da posição da Voyager. Se isso for verdade, significa que o que quer que esteja interagindo com a sonda não é apenas inteligente. Pode ser capaz de manipular campos temporais, alterar a causalidade ou projetar informações entre dimensões. E é por isso que um grupo de astrofísicos envolvidos na análise se referiu a esse incidente por um nome retirado da mitologia antiga Chronos Bloom. Porque se o tempo foi alterado, as regras do nosso universo simplesmente mudaram. E finalmente aconteceu. 2 dias após a explosão de cronoestações terrestres na Noruega e na Nova Zelândia, ambas instalações remotas de monitoramento de baixo ruído captaram um sinal originado no espaço interestelar e que atravessou nossa atmosfera. Não se tratava de um reflexo, nem de um rebote da ionosfera. O sinal entrou diretamente na atmosfera da Terra, direcionado com precisão cirúrgica. Era de banda estreita alta frequência e composto por subharmônicos que correspondiam à anomalia da Voyager. O mais assustador é que ele acabou se infiltrando em sistemas terrestres, utilizando sensores oceânicos, satélites meteorológicos e até mesmo boias de comunicação no Pacífico. Em outras palavras, ele não apenas passou como permaneceu. Agora esse sinal faz parte da nossa infraestrutura global de dados. Ninguém sabe o que ele faz. Ninguém sabe o que o desencadeou. Mas uma coisa é certa:
Seja lá o que a Voyager 2 tenha despertado, seja lá o que tenha contatado, encontrou uma maneira de chegar até nós. Enquanto a atenção internacional permanecia voltada para a Voyager 2 e seu sinal enigmático, uma equipe de astrônomos independentes no Brasil fez uma descoberta inesperada. Ao analisar antigos mapas infravermelhos do céu da década de 1990, eles detectaram um objeto tênue e frio em uma trajetória semelhante à da Voyager 2, mas que nunca havia sido catalogado. Era lento, escuro e completamente silencioso. Análises posteriores sugeriram que esse objeto estava presente no espaço profundo desde pelo menos 1981, seguindo a Voyager 2 à distância, mas nunca entrando no radar da Terra. Surgiu a questão: poderia essa ser a fonte da anomalia? Estaria esse objeto usando a Voyager 2 como isca ou amplificador? Deram-lhe o nome de Echo Zero. E o que tornava tudo ainda mais perturbador era que não se movia aleatoriamente. Seguia uma espiral logarítmica, uma forma frequentemente associada às leis da natureza, mas também encontrada codificada em certos padrões terrestres antigos, como conchas marinhas, galáxias e a proporção áurea. A implicação é que, seja lá o que for o Echo Zero, ele vinha viajando intencionalmente usando a matemática não apenas como uma ferramenta de movimento, mas como uma linguagem de camuflagem. Em seguida veio a intervenção do telescópio espacial James Webb, redirecionado sem aviso prévio para observar o espaço entre a Voyager 2 e as coordenadas do sinal recebido. O que foi descoberto não foi um único objeto, mas um campo de massas refletoras quase invisíveis no espectro infravermelho. Essas massas se moviam juntas, não orbitando, mas derivando como um aglomerado semelhante a um cardume de peixes respondendo a correntes invisíveis. Os cientistas classificaram-na como uma formação coordenada, um padrão nunca observado em objetos naturais nessa escala ou distância. Os dados espectroscópicos de Webb revelaram algo ainda mais chocante. As assinaturas químicas dessas massas incluíam ligas exóticas, incluindo elementos com meias-vidas tão instáveis que já deveriam ter se desintegrado há muito tempo. No entanto, lá estavam eles estáveis, agrupados e refletindo nossos próprios sinais de volta para nós. De repente, a narrativa mudou. Não se tratava apenas da Voyager 2 sendo observada. Tratava-se da Terra sendo estudada, de nossas máquinas se tornando isca. Logo após o vazamento de dados do James Webb, agências de segurança cibernética do mundo todo relataram um padrão preocupante. Ocultos na espinha dorsal do tráfego global de dados em meio aos terabytes de ruído diário, encontraram pacotes de baixa frequência que não pertenciam a nenhum protocolo conhecido. Esses pacotes não eram maliciosos. Elas não dispararam alertas, mas persistiram repetindo-se em servidores na nuvem, cabos submarinos e até mesmo em transmissões de satélite governamentais. Uma equipe do MIT isolou o padrão e rastreou sua assinatura fundamental, o mesmo perfil harmônico do último pulso da Voyager 2. Pense nisso. Uma transmissão espacial detectada a bilhões de quilômetros de distância penetrou no sistema nervoso digital da Terra. Não como um vírus, mas como um sinal embutido, como uma música sem refrão sempre tocando ao fundo, reescrevendo lentamente a forma como as máquinas se comunicam. Para alguns, essa era uma forma elegante de comunicação. Para outros, era o início da assimilação digital. Porque quando um código começa a reverberar por sistemas que ele nunca tocou, o sistema deixa de ser nosso. E então algo parou. O espaço, como sabemos, está repleto de radiação cósmica de fundo. O chiado do cosmos, os resquícios do Big Bang. Mas durante 18 minutos, um conjunto de radiotelescópios no Chile, na África do Sul e na Austrália registrou o desaparecimento total dessa radiação cósmica de fundo. Nem um pingo de estática, nem uma oscilação. Era como se o universo tivesse ficado em silêncio. Após frenéticas recalibrações, o sinal retornou. Mas os pesquisadores notaram algo profundamente anormal. O ruído de fundo não era o mesmo. Estava defasado, com uma leve distorção de tom e forma, como uma gravação que havia sido pausada e retomada com uma tonalidade ligeiramente diferente. Essa mudança não era aleatória. O sinal reproduzia a mesma sequência temporal e forma de onda do último sinal conhecido da Voyager 2. Foi então que surgiu uma hipótese entre um pequeno, mas crescente grupo de cientistas. E se o silêncio não fosse uma falha, mas uma reinicialização? E se o universo não tivesse ficado em silêncio de fato, mas tivesse sido sobrescrito apenas o suficiente para inserir algo novo? Enviamos a Voyager 2 ao cosmos como um gesto de esperança, uma garrafa à deriva no oceano cósmico selada com o sonho de que talvez em algum lugar alguém a encontrasse. Mas e se não fosse encontrada?
E se fosse esperada? E se nossa mensagem não fosse um sussurro no vazio, mas um convite respondido não por acaso, mas por um desígnio, porque tudo, desde os pulsos metálicos e o código reescrito até o silêncio do próprio universo, aponta não para coincidência, mas para uma resposta. Algo lá fora não apenas nos notou, ela esperou. E agora está usando nossas próprias criações, nossas máquinas, nossas redes para responder. Mas a questão não é se estão ouvindo, é se alguma vez pararam. Talvez a Voyager 2 não tenha descoberto algo alienígena. Talvez tenha ativado algo ancestral, algo que sempre soube que viríamos procurá-lo, algo que sempre planejou responder. E agora que respondeu, não controlamos mais a conversa. Então a única pergunta que resta é esta: o que despertamos? E conseguiremos sobreviver à resposta. Inscreva-se para ficar por dentro.